quando eu falei a ênfase, oração, o irmão disse, vai continuar? Eu vou continuar. E essa é a terceira mensagem que vamos ver, que vamos estudar sobre a oração. A primeira foi em... Alguém lembra qual foi a passagem da Bíblia que lemos? A primeira mensagem, Lucas 11, né? Lucas 11, com o tema o que é oração e por que orar. O que é oração incluiu 5 versículos, o que é a oração, né? Nós vimos que petição, o dicionário define a oração com petição devota e reverente a Deus, e nós vimos 5 versículos. Por que orar? Nós vimos mais 4 versículos, formando 9 versículos, né? Nós até reparamos alguns na Bíblia. A segunda mensagem nós fizemos em 2 Crônicas 7,14, né? 7,14. Orar com humildade. Como orar? Orar com humildade, orar com a oração específica, orar especificamente, orar com confiança, orar obedientemente. E nós usamos os versículos, vimos os versículos, outros versículos. Hoje nós iniciamos, vamos ver outros versículos, né? Vamos ver outros versículos. Mas eu confesso que essas 3 está bom para a gente aprender mais, né? E essas 3 mensagens que vai concluir hoje. Isaías 59, eu achei um texto, encontrei um texto precioso para iniciar esse estudo sobre a oração, porque diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo os seus ouvidos para não poder ouvir. E o que nós temos ouvido, visto e ouvido ao nosso redor, pessoas dizendo, até mesmo crentes, o que foi que eu fiz? Deus não responde às minhas orações, Deus não me ouve. E muitos se queixando de Deus por não responder às orações. Pensa até em desistir, pessoas que estão frustradas, decepcionadas, porque foram iludidas para a igreja, pensando que ia ter uma oração respondida imediatamente. Não acontece. Uma coisa nós precisamos aprender e saber, que o tempo de responder às nossas orações é o tempo de Deus. Há coisas que nós pensamos que é bom para nós, mas Deus realmente sabe aquilo que é bom, aquilo que vai nos fazer bem e aquilo que é prejudicial na nossa vida espiritual. Então o tempo é de Deus. Nós precisamos ter cuidado, amados irmãos, irmãs, para não suceder de orarmos
no lugar errado e na hora errada. Nós temos visto muito sobre a oração poderosa de Jonas. Uma oração poderosa. Ele orou e o peixe lançou ele dentro do bucho de um grande peixe. O peixe foi lançar ele lá no mar. Mas, amados irmãos, nós não pensamos que Jonas poderia ter se livrado daquela consequência. Ele poderia ter obedecido a Deus quando Deus mandou ele ir à cidade de Nínive pregar o evangelho, anunciar o evangelho aos ninivitas. Ele não fez, ele desobedeceu e foi o contrário. Deus mandou ele para cá e ele foi nessa direção, totalmente o contrário. E o resultado foi, ele foi parar dentro do bucho de um grande peixe, nas profundezas do mar. Jonas orou ao Senhor. E Deus ouviu a oração de Jonas. E Deus fez com que aquele peixe se sentisse mal e fosse até a praia e lançasse fora, vomitasse e lançasse ali na praia aquele homem que Deus havia escolhido, havia enviado, ordenado a ele para anunciar o evangelho, fazer a obra de Deus. O povo de Nínive estava carente do evangelho, estava vivendo em grandes pecados, uma coisa horrível. Deus mandou, porque Deus sabia que podia salvar aquela cidade de Nínive. Mas a oração de Jonas foi poderosa? Não. Não foi poderosa. Poderoso era o nosso Deus, o Senhor, que mesmo aquele homem estando em desobediência, mesmo aquele homem estando na profundeza do mar, dentro do bucho de um peixe, do peixe, Deus ouviu a sua oração na sua desobediência. Quando ele lembrou-se de Deus, ele se lembrou o que Deus tinha mandado ele fazer, ele voltou-se para Deus, orou, Deus ouviu a sua oração e fez com que o peixe fosse lá na praia e lançasse Jonas fora. Paulo e Silas. Atos 16, 25. Paulo e Silas oraram na prisão. Mas aqueles homens estavam obedientes. Estavam fazendo a obra do Senhor. Eles não haviam, eles estavam em fidelidade e singeleza de coração. Eles não haviam desobedecido. Oraram na prisão, Deus ouviu. Nós vamos chegar lá na frente, nós vamos falar sobre Paulo e Silas. Mas vale a pena a gente aprender, irmãos, que é muito bom a gente ter horário, ter uma hora certa e lugar certo para orar. Hora certa e lugar certo para orar. Era assim que o povo, os judeus, oravam, serviam, adoravam a Deus. Quando abrimos as nossas Bíblias lá em João, no capítulo 3, versículo 1 em diante de João,
mostra que Pedro e João oravam no templo em Jerusalém. Atos 3, desculpe. 3, versículo 1 em diante. E eles iam ao templo para a oração da hora nona. Da hora nona. Que oração é? Que hora é essa? 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde. Segundo o calendário judaico. 3 horas da tarde. Eles... Lembramos do salmista, Davi? Lá no Salmo 55, versículo 16 e 17. Especificamente o 17, quando Davi diz que 3 vezes ao dia Davi orava ao Senhor. Vamos reparar esse versículo? Salmo 55, os versos 16 e 17. Onde diz assim, versículo 16: Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. À tarde, pela manhã e ao meio-dia. Podemos pensar que não diz a hora, diz a tarde, mas costume da hora nona, 3 horas da tarde. Também tinha outro horário que é muito citado na Bíblia, a terceira hora, 9 horas da manhã, e meio-dia, a sexta hora. A hora sexta. E justamente quando Jesus estava lá na cruz, né? Quando Jesus foi entregue para a cruz, foi na terceira hora do dia, né? A sexta hora e também na hora nona, às 3 horas da tarde, foi quando Jesus se proferiu a sua última palavra na cruz. Está consumado. O salmista diz que o versículo, à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Daniel, capítulo 6 de Daniel, e o versículo 10. Vamos separar também? Daniel, capítulo 6, versículo 10. Era para mim ter marcado aqui, mas está bom, dá para encontrar. O versículo 9 diz: Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o intérprete. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças a Deus, dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quando ele soube que as escrituras haviam sido assinadas. Que escritura foram essas?
a escritura, o intérprete do rei. Qualquer pessoa que servisse, que adorasse a outro Deus, a outros deuses, a não ser ao rei Dário, seria lançado na cova dos leões. Qualquer pessoa que adorasse e servisse a outros deuses, a não ser a Dário, seria lançado na cova dos leões. Lá os leões na gruta estavam famintos. E Daniel temeu aquele intérprete? Não, né? Quando ele soube que as escrituras estavam assinadas, ele subiu, foi à sua casa, subiu lá um primeiro andar, né? Certamente tinha janela que dava para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia ele orava, como costumava fazer antes. Ele não deixou de fazer a sua devoção, a sua consagração a Deus, mesmo correndo o risco de ser devorado pelos leões. Por quê? Daniel sabia, ele estava certo, consciente de que, mesmo se ele fosse sendo lançado na cova dos leões, Deus era todo poderoso para tampar, fechar a boca dos leões e livrá-lo dos dentes dos leões. Ele estava consciente disso, porque Daniel servia ao Deus vivo, um Deus todo-poderoso. Ele não deixou. O intérprete do rei não impediu que ele orasse e servisse ao Deus do céu todo-poderoso. Sabe o que foi que aconteceu, amados irmãos? A gente pode pensar que Daniel aconteceu que o rei Dário colocou, depois de tudo, eu vou só adiantar um pouco aqui para ter outras referências, colocou ofício, uma coisa lá no reino, avisa todo o reino, era para adorar ao Deus de Daniel. O Deus de Daniel que é o Deus que salva, Deus que livra. A mesma coisa também aconteceu nos dias de Nabucodonosor. Quando nós confiamos no Senhor e não temos medo de realizar a obra do Senhor, seja no lugar que for, ainda que corra perigo, podemos salvar almas. Podemos salvar almas. O que não podemos é retroceder, é desistir. Não, mas se nós somos crentes, se nós confiamos naquele que nós servimos, adoramos, honramos, nós podemos salvar almas. Aí nós chegamos lá no Novo Testamento, onde já falamos, Atos 3, Pedro e João, eles iam para o templo para orar. Só uma coisa, vamos lembrar, depois nós lembramos novamente, era aquele
tanto Davi quanto Daniel tinha um lugar específico para orar, um lugar certo e hora certa também. Pedro e João, na hora nona, eles iam para o templo para orar, e ali aconteceu o quê? Um milagre. Um paralítico que esmolava na porta do templo Formosa, chamada Formosa, foi curado da sua paralisia. Atos 16, se alguém quer abrir, nós vamos ler mais ou menos 3 referências. Atos 16, começando pelo versículo 13. Versículo 11, mais especificamente o versículo 13, é o versículo-chave que vamos ler. Quando os discípulos chegaram a Filipos, e eles ficaram alguns dias naquela cidade. Mas chegando em Filipos, o versículo 13 diz: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinha concorrido. 14, versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Nos constrangeu a ficar mais alguns dias em Filipos. Né? Então, o que nós queremos pegar aqui? Um lugar certo para orar, onde era? No rio, à beira do rio. E eles não foram só essa vez, não. Lá no versículo 16, deste mesmo versículo, vamos ler também aqui, que é tão bom essas passagens. Diz: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele saiu, e ele na mesma hora saiu. Indo para o lugar de oração. Que lugar era esse? Era lá no rio. Lá na beira do rio. É um lugar certo que eles tinham para orar. E hora certa também. Mas, nessas duas passagens onde lemos, versículo 13 em diante do versículo 16 também, nós vimos também 2 milagres aqui. A conversão de uma jovem, Lídia, ali, as bênçãos, quando o crente ora,
As bênçãos vêm, diz que a oração sobe e a bênção desce, né? Mas eu vi uma frase que diz que a princesa Elizabeth da Inglaterra tinha mais medo, temia, não era que ela tinha medo, ela temia mais aos crentes orando do que todos os canhões da Rússia apontados para a Inglaterra. Temia mais aos crentes orando do que todos os canhões da Rússia apontado para a Inglaterra. A conversão de uma jovem, no versículo 16, uma jovem é liberta de um espírito adivinhador que atormentava ela. E nos versículos 25 e 26, nós encontramos os apóstolos orando novamente. Agora, na prisão. Na prisão. Ele estava preso. Não porque ele tivesse cometido algum crime digno de ser preso, mas porque eles haviam libertado aquela jovem daquele espírito adivinhador, porque eles anunciavam a Jesus Cristo, Jesus crucificado e esse ressuscitado dentre os mortos. Por isso eles estavam presos. Mas eles não estavam reclamando da sorte. Ó Senhor, tanto que eu te sirvo, tudo que nós fazemos, e o Senhor deixa nós nessa prisão, amarrado pés e mãos. Ainda, eles ficavam com as mãos e os pés amarrados com corrente no cadeado no portão, e um carcereiro ainda vigiando eles. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam alegres por ser dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Eles estavam orando, estavam cantando louvores a Deus. Outros presos que estavam ali estavam ouvindo. A oportunidade para aqueles presos ouvir a palavra de Deus. E daí, irmãos, aconteceu sucessivos milagres. Agora não foi um milagre. Sucessivos milagres. Um terremoto abriu as portas da prisão. As correntes, os cadeados se abriram, as correntes caíram das mãos e dos pés. O carcereiro dormiu. E eles estavam livres. Mas ainda há outro milagre. O carcereiro se converteu. E todos da sua casa, lá no versículo 34, o carcereiro, no versículo 30 e 31, em diante, e no versículo 34, só para adiantar mais aqui para a hora, e no versículo 34, então, o que eles estavam fazendo agora? A família do carcereiro, os seus subordinados. Então, levando para a sua casa, o versículo 33 também, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus, não somente o carcereiro, mas todos os seus, todos os que estavam naquela casa. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido a Deus. Eles estavam alegres por terem crido em Deus. Irmãos, eu vou concluir. Nós devemos orar
tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor Jesus Cristo mandou, eu falei sobre orar na prisão, sobre orar no bucho do peixe, não está errado. Não está errado. Jesus mandou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Trancado no quarto também. Não precisa gritar, pois o Senhor conhece todas as nossas necessidades, mesmo antes de pedir, mas Ele mandou pedir. Ele quando os discípulos pediram a Jesus para orar, Ele ensinou a orar pelo pão de cada dia. Pelo pão de cada dia. Ele mandou orar. Isso inclui todas as nossas necessidades. O pão de cada dia, o vestuário, os calçados, tudo que nós necessitamos. Então, aonde quer que estejamos, nós oramos e confiando que Deus ouvirá nossa oração e responderá, segundo a sua santa, boa e perfeita vontade. Amém? Que o Senhor venha abençoar a sua palavra, aplicando em nossos corações. Pastor Soares.